Começa agora o seu programa de entrevistas, podcast Campos Brancos. Apresentação, Euzenir Alves. A paz do Senhor Jesus, começa mais um podcast Campos Brancos. Qual a finalidade desse programa? Levar até você missões e despertar em você o amor por missões. Por isso sempre trazemos pessoas que falam e que vivem missões. Nós trazemos missionários, pastores, membros da igreja e conversamos com você a respeito disso. Porque a missão da igreja é fazer missão. E eu te pergunto, você está fazendo missão? Qual a forma que você está fazendo a missão? Está levando a palavra de Deus aí nas escolas, onde você estuda, no trabalho? Ou você é aquele crente 007 que está escondidinho, ninguém sabe nem quem é? Está na hora de despertar. A finalidade do programa é exatamente essa. Mas eu te pergunto antes, você tem contribuído com missões? Ué, a primeira pergunta vai fazer essa. Claro, você ora por missões? Você contribui? Então vamos começar. O mês está começando agora. Você pode contribuir, vai na secretaria da tua igreja, ou então você pode fazer um Pix direto para a SEMAD. E eu vou dizer, se você estiver assistindo, vendo ou ouvindo, o Pix para que você deposite na conta de missões é 322-652-360001-46. Não deu tempo de escrever, né? Quem é que escreve nessa rapidez? Então, vou dizer bem compassado. É o CNPJ da SEMAD, é 322-652-360001-46. Contribua com missões de acordo com o que Deus colocar no teu coração, sabendo que Deus te colocou como uma pessoa que pode ajudar a evangelizar o mundo. Talvez você diga, mas não vou para lugar nenhum. Não, mas você pode contribuir com quem está lá. Nós temos pessoas em 540 locais. São o número de missionários da SEMAD, e a SEMAD somos todos nós. Aí você diz, mas eu não posso contribuir, é muito pouco. Um pouco que você contribui, um pouco que outro contribui, já é muito. Agora, o que fica retido na sua mão, aí esse daí não funciona. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você for contribuir com missões, contribua com alegria, felicidade. Por quê? Deus ama quem dá com alegria. Não vai com tristeza, não. Lembre-se que Deus te usa para fazer com que o evangelho dele seja proclamado. Ok? Dito isso, nós vamos agora conversar com ele. Difícil, moço, o homem é difícil. Já faz tempo que eu estou tentando com o pastor Gilmar. A questão é o seguinte, eu poderia dizer um monte de coisa a respeito dele e eu ia ficar longe de dizer o que realmente deve ser dito. Então eu pergunto, senhor pastor Gilmar, e quem é o pastor Gilmar? Pode ser o missionário Euzenir, para mim é uma honra, né, poder estar aqui convosco nesse momento tão seleto e oportuno e tratando de uma temática que é primordial. Eu sempre digo que missões tem que ser vista com prioridade. E o que é o pastor Gilmar? O pastor Gilmar é um servo que durante toda a sua trajetória ministerial foi vocacionado ao campo, né, da evangelização, especificamente de missões, residindo ali na cidade de João Lisboa desde a tenridade, vindo para a Imperatriz definitivamente por volta ali de 2014, mas sempre trabalhando em empresas de grande porte. E dentro dessas empresas, o pastor Gilmar começou a desenvolver trabalhos evangelísticos, realizações de cultos na segunda-feira e na sexta-feira, com todos os funcionários. Na nossa gestão, ali, por exemplo, na empresa Roma Magazine, que funcionava ali próximo ao Banco do Itaú, nós éramos a única empresa que tinha uma igreja dentro com mais ou menos 80 membros. O pastor Raul esteve muitas vezes lá, o Clépcio Bandeira e outros colegas. E a nossa trajetória é esta, né? Desde esse tempo, ao chegar à Imperatriz, conseguimos aqui pela bondade, confiança e toda essa diversidade de visão do nosso pastor presidente, a gente trabalhou como secretário de evangelismo aqui. E por volta de 2018 conseguimos, juntamente com o pastor Luaran e toda a igreja, abrirmos o projeto
Mãos no Arado, que seria ali o projeto de 10 anos, com abertura em 2018 para encerramento em 2028. Pastor Gilmar é casado desde o dia 23 de dezembro de 2000. 2002 nasceu nossa primeira filha, a Ana Clara Diniz, hoje com 22 anos, cursando aí o 10º período de medicina. E o Arthur chegou 10 anos depois. Bastante tempo, porque estaríamos ali concluindo algumas cadeiras curriculares das faculdades, outros cursos, e essa é a nossa composição familiar. A irmã missionária Carlene Diniz, a minha filha Ana Clara e o Arthur Diniz. Pastor Gilmar, então, casado, tem 2 filhos, né? E a minha pergunta, você nasceu no lar cristão ou você aceitou Jesus depois? Como é que é a sua história cristã? Eu venho, missionário Euseni, eu venho de um lar cristão. Desde a minha primeira geração, da minha avó, que levou minha mãe, e todos nós fomos criados no lar cristão. Meu pai nunca quis saber da igreja, né? Meu pai era um aventureiro, garimpeiro, e o mundo dele era as viagens para Serra Pelada, Cumaru, regiões ali do Curionópolis, mas a minha mãe sempre se manteve firme e uma semana antes de meu pai partir para o Senhor, ela muito perseverante, muito fortificada nessa fé, ele aceitou Jesus e uma semana depois ele partiu. Mas toda a nossa vivência num lar cristão. Ele podia cantar a música do Silvan Santos, um aventureiro, era eu. Com certeza, esse era o lema de meu pai. Era muito tranquilo, era muito assim, um social pacato dentro das condições e conhecimento dele, mas ele se mantinha ali, respeitava, né, a minha mãe como ela ir para a igreja e levar os filhos, mas ele se mantinha muito restrito, assim. Gilmar um galã, né? Era um galã, novinho, ainda é, né? Como é que você conheceu a sua cara metade? Olha, para falar a verdade, essa é uma situação bastante inusitada, assim. A missionária Carlendes era uma jovem de uma família, como é ainda hoje, né? Ali na cidade de João Lisboa, uma família muito tradicional, família dos Diniz. E meu sogro é um paraibano, já residente na cidade, muito amigo de meu pai. Talvez ali ele tenha sido também um dos fundadores da cidade. Meu pai chegou por volta de acho que 1950. Ainda era gameleira? Na verdade era gameleira. Só tinha uma estradinha e essa estradinha era via de passagem para um único veículo, que era um Jeep. Eu lembro ainda da época da gameleira, Mucuíba. Mucuíba. Eu sou daquele tempo. A época para chegar em Mucuíba era uma dificuldade, era uma ladeira enorme. E como que a gente se conheceu? Na verdade, eu estava morando fora, eu tinha ido morar em Brasília com meus irmãos. Nesse período foi um período que minha mãe passou umas dificuldades na saúde e eu retornei. Ao retornar, eu fui visitar os momentos que eu sempre gostava, que era a escola bíblica dominical, mas nunca, na minha cabeça, eu lembrava que naquela semana era a semana de festividade da juventude. E o cantor Silvan Santos, que você bem frisou o nome e falou agora há pouco, ele era o presidente da juventude nessa época, né? E eu fui para a igreja ali pela manhã para ver a escola bíblica, mas na verdade era o congresso. E ali nesse momento, eu estava sentado acho que no último banco, a missionária Carlene ainda não tínhamos contato, ela estava sentada na galeria vestida de branco. E aí, naquele momento, eu olhei para ela e veio aquele sentimento assim de... como se o Espírito dissesse para mim, ali é tua esposa. E dali a gente... Você tinha algum contato com ela? Não tinha nenhum contato, porque como eu te digo, existia essa diferença, não era uma diferença familiar, mas digamos assim, ela de uma família muito tradicional e eu de uma família bem distante do ponto de vista econômico entre um e o outro, né? Então não tinha assim... proximidade alguma, não tinha nenhum contato. Nós tínhamos uma amiga, a irmã Naide. A irmã Naide hoje mora em Balsas há bastante tempo, que era muito amiga dela. E aí começou essa troca de conversa, de questionamento, quem era, de onde vinha. A partir daí, nós começamos a conversar, fomos orar a Deus. Deus foi colocando no nosso coração esse sentimento de
prosseguir de forma mais séria com esse relacionamento. Noivamos com 6 meses depois e 1 ano depois a gente casou. Foi rapidinho, né? Foi bem rápido. Você já, quando veio para aqui, já ficou de vez ou ainda voltou para Brasília? Não, aí eu já fiquei de vez, né? Nessa época, como eu vim inicialmente a minha carreira de trabalho, eu sempre fui da área de tecnologia. E nessa época eu era um dos únicos que... Você era da tecnologia antes de haver tecnologia? Antes de haver tecnologia, de verdade. Tanto que quando eu fui treinado pelo Tribunal Regional Eleitoral e eu vim para o Maranhão de férias para acompanhar minha mãe, o próprio tribunal nos indicou para acompanhar através da Embratel as primeiras eleições que foram ali computadas e transmitidas de forma via internet, né, bem discadinho. Tá? O jovem que está assistindo e vendo o nosso programa deve estar pensando, o que é Embratel? O que é Embratel? O que é Telma? O que é Telma? O que é Embratel? Onde fica a gameleira? Onde fica a gameleira? Então, assim, para que essa massa jovem... É um mundo diferente, né? É um né? mundo totalmente diferente. 25 anos depois. 25 anos depois, talvez nem saiba, assim, olha... João Lisboa está, todo mundo sabe, né, hoje, mas o nome inicial de João Lisboa é gameleira por conta de uma árvore. Né? Essa árvore é uma árvore frondosa, com o seu caule bem robusto, mas ela tende a crescer de forma alargada e fazer ali uma copa bem assim avantajada. E a Praça Central de João Lisboa tem uma gameleira como símbolo, né, de uma árvore da regionalidade. E Telma, Telebrás, Intelbras, isso eram as empresas, né, de tecnologia do ponto de vista telefonia. Hoje ainda, Vivo, claro, hoje houve essa, acho que nos últimos 10 anos, houve essa sinergia entre essas empresas de telecomunicação. Recentemente, a mais recente é a Claro, né, ela adquiriu a Embratel. E hoje praticamente Vivo fez sinergia com empresas do México, mas hoje as mais recentes são essas, Vivo, Claro, TIM. Pastor, como é que começou a sua carreira ministerial? Assim, os primeiros passos, foi professor da escola dominical, como é que foi? Olha, Zioni, essa carreira ela é bem assim, ela é bem comprida, né? Porque as pessoas me perguntam, pastor Gilmar, você pastoreia? Eu falei assim, não, olha, é o último estágio que eu ainda não concluí. Falta só esse pedaço. Falta só esse pedaço, assim. Deus sempre teve comigo, acho que através das orações da minha mãe, eu acho que sempre teve um cuidado um pouco diferente. Quando eu voltei, né, que conheci a missionária Carlenes, eu passei ali a auxiliar, na época ali em João Lisboa, era o pastor José Pereira. Eita, pastor José Pereira, hoje está ali na cidade de Formosa, né, da Serra Negra. Marido da cruz. Marido da irmã Cruz. O único que carrega a cruz o único que carrega o tempo todo, né? Pai de Sunamita, que é uma exímia levita, que toca quase todos os instrumentos. Extraordinária ela. E aquilo foi assim um momento em que iniciou praticamente a carreira. De fato, eu sempre fui um aluno muito assíduo da Escola Bíblica Dominical. Acho que isso que forjou a minha carreira ministerial e é o que eu aconselho para toda uma juventude que deseja estar firmada no Salmo 1, para num tempo adequado e muito promisso dar frutos. E eu dei aula há bastante tempo na Escola Bíblica Dominical e quando ali 1 ano depois, eu fui o primeiro vice-presidente com 18 anos. Meu Deus! Do campo de João Lisboa, que na época isso criou um certo desconforto, mas o pastor muito sábio, numa assembleia geral, ele pegou o microfone e disse a razão por que estava me colocando. Você já era casado? Já era casado. Ele disse ter tido uma visão naquela noite, ele via 2 carros. Ele via ele num carro menor e me via num carro maior. E num determinado ponto o carro dele ficava e o meu ultrapassava. E ali ele decidiu de que eu auxiliasse como o vice-presidente do campo, né? E de lá a carreira foi só desenvolvendo. Dali eu passei para a escola teológica e fomos para o bacharelado, depois para o mestrado.
e conseguimos estabelecer as bases do evangelismo, como discipulado, abertura de frentes evangelísticas, a associação de igrejas missionárias a gente fez lá, porque não tinha a abertura para poder alavancar e trazer mantenedores para a obra, também fomos lá, e aí, a partir disso, fizemos a primeira parceria missionária, adotando um missionário na Bolívia, que era o Tito, e logo em seguida, 3 anos depois, o Tito veio conhecer a cidade de João Lisboa, e essa sempre foi a nossa vida ministerial. O senhor prega em muitos lugares, sua agenda é bem lotada, né? A minha pergunta, nunca quis ser pastor mesmo de uma igreja? Não tem esse chamado? Ou está esperando, está em stand-by aí? Esse chamado, ele é muito vivo. Como eu disse, sim, ele é o meu último estágio, né? Os chamados, eles já surgiram de diversas formas, inclusive do nosso pastor-presidente, se eu não me engano, já é o 4º. E por conta de ajuste familiar, nos últimos anos, mesmo pregando bastante fora, eu fiz um resumo da minha agenda, justamente por conta da família. Eu fiz um resumo e hoje eu acho que eu atendo 6 igrejas de forma anual, por conta da minha atividade jurídica, que não me permite sair muito. Então, não é que eu selecionei, mas digamos que eu limitei as minhas saídas para itinerância em mais ou menos 6 igrejas que eu já prego nesses locais. Eu acho que a única que eu não completei assim 6 vezes é a Central de Araguaína. As outras dos demais, então eu limitei. Eu fico 2 no Maranhão, 2 em Brasília, Goiânia e São Paulo. Essas aí, limitação. Com relação ao convite e ao ingresso ministerial na classe pastoral, eu tenho um dilema comigo, né? Que é uma forma como eu vejo a entrega. A entrega pastoral, para mim, ela é uma entrega total. Então, enquanto eu entender que a minha vida secular dependa de eu ir para a igreja, assumir um ministério pastoral e eu não me dedicar, me gastando e me deixando gastar 100% para a igreja, eu entendo que ainda não é o momento. Tá? Se eu ficar na dependência financeira, criando um trabalho paralelo e ficando na igreja. Eu sei que existem muitos colegas que administram a sua vida particular, trabalham e exercem a função pastoral, mas essa não é a minha visão. Mas agora, nós estamos no novo ministério, está começando tudo novo, de novo. O que você acha? Ontem já teve a posse de 3, né? Porque foram licenciados. Eu quero saber, você acha que agora vai mudar alguma coisa? Ou muita coisa, ou quase nada? Eu acredito que grandes mudanças vão ocorrer, como de fato já tem ocorrido. Como se dá um ministério de forma mais autônoma, né, com mais diversidade e mais autonomia para aqueles que estão regendo a AD Imperatriz, a tendência é de crescimento. Então, vai mudar, eu acredito que vai mudar bastante coisa e vai se ajustar bastante coisa. E a Igreja Assembleia de Deus, de modo geral, no Brasil, ela é isso, ela cresce nem que seja espremida. Eu acho que a gente gosta mesmo. Eu tinha um vereador um tempo que dizia, eleitor tem que ser na taca. Né? Eu acho que a gente só cresce quando apanha, né? A gente só cresce no sofrimento, não nascemos para viver assim na bonança, todo de boa, não, né? Como dizem os mais sábios, eles chegam a dizer que se o crente estiver numa posição muito privilegiada, sem nenhuma dificuldade, alguma coisa está errada. Alguma coisa não tá certa. Se nem o diabo olhar para ele, está ruim. Porque essa comodidade, essa facilidade ou essa bonança, ela é contrária ao próprio texto sagrado, né? O próprio Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Agora, tem de bom ânimo, né? Sabe que o povo acrescenta, vós vencereis. Não tem isso, eu venci o mundo. O vós vencereis, não, isso aí já é outra parte. Você já está em outro setor, mas tem o complemento, né? Levanta-te, põe-te em pé,
e aí eu falarei contigo. Então, eu vejo dessa forma, a Assembleia de Deus Imperatriz, através do Ministério AD Imperatriz, na regência direta do presidente pastor Raul Cavalcante e de todos os pastores e as regionais, é uma crescente que será sem igual. Será um novo tempo ministerial e um novo tempo pastoral e um novo tempo de membresia. Deus olhou para esse lugar, se agradou, e quem quiser crescer e quem quiser se ajustar para viver esse novo tempo, é só vir para cá. Eu estava vendo isso agora, houve assim uma manifestação da glória de Deus na festa de jovens, que o pastor Loran acabou de fazer, né? Moço, na sexta-feira no sábado, 10 horas da noite, a igreja estava lotada embaixo e nas galerias. Eu falei, pastor Ricardo, quando você viu a igreja às 10 horas lotada? Geralmente, quando dá 9 horas, a gente começa a cair fora, né? Sim. Porque a gente tem um horário pré-determinado na cabeça que o culto acaba às 9 horas. Mas 10 horas, e a coisa mais interessante, não eram os velhos, era a juventude mesmo, sabe? Jovens dentro da igreja. No domingo pela manhã, pastor Gilmar, eu não sei se você esteve aqui, mas domingo pela manhã a igreja estava lotada de jovens para o estudo bíblico. Sim. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu falei para o pastor Ricardo, quando foi que nós vimos jovens de manhã para um estudo bíblico lotar a igreja? A gente tem maior dificuldade em todos os congressos para trazer gente no domingo de manhã. E olha, domingo de manhã não tinha pastores, tinha uns 2, 3 pastores, não tinha velhos. Não, fora eu, né? Mas a igreja estava lotada de jovens. Aquilo me deu uma alegria tão grande, sabe? De saber que a nossa juventude ainda tem sede da palavra de Deus. E que ela precisava desse espaço. Porque a gente não deixa de pensar, o congresso só de Imperatriz, né? Foi o primeiro. Sim. Né? Mas, moço, o primeiro quer só nós. Porque antes a gente fazia... Antes de separar as igrejas daqui, a gente fazia, inclusive, eu fui líder de jovens no último ano em que todo mundo era imperatriz. Toda imperatriz era imperatriz. Mas depois separou. E essa foi a nossa primeira festa. Mas que festa! Aquela de você dizer, meu Deus, você está aqui. Deus chegou antes do povo, sabe? A manifestação da glória de Deus, os 3 dias. Foi assim... Fenomenal. Ele disse, eu estou aqui com vocês, sabe? Ei. Parabenizei pastor Loarão, eu disse, moço, pense numa acertada básica. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Coral de jovens, que era para ser 1.500 jovens, tinha uns 4.000 jovens cantando no coral. Porque todo mundo cantou, todo mundo se alegrou. Bom, e você que está em casa agora, deixa eu te dar uma dica, como contribuir com missões. Olha só a camiseta que nós temos. Cada vez que eu venho, eu levo a camiseta, né? Eu lá para Canaã, mas hoje ela me deram uma camiseta preta. Brasil, ainda existe um clamor. Compra essa camiseta. O nosso congresso é 1 e 2 de setembro. A gente quer todo mundo de camiseta. E é uma camiseta que não é muito cara, R$40. Você está contribuindo com missões, está ajudando a missões, e você pode adquirir essa camiseta aqui na SEMAD, pagar com Pix, com cartão de crédito e até com dinheiro a gente está recebendo, tá? Então você aproveita e compra a sua camiseta. A gente tem também essa canequinha, que você vai tomar café, tomar um chazinho. Você já orou por missões hoje? Ai, meu Deus do céu, é bom orar por missões. E quem é que não gosta, né, pastor Gilmar? Verdade. Aí tem essa outra bem nordestina. Então falou Jesus, a roça é grande, mas o cabo macho são bem pouquinho, tá? Então aproveita, compra uma canequinha dessa, dá de presente pro teu pai, pro teu filho. Tem até umas ali com outros desenhos, você pode personalizar, mas a gente sempre coloca uma frase missionária, porque a finalidade do lucro da venda dessas canecas é a saúde dos missionários. Porque você contribui com a missão, como é que esse dinheiro é utilizado? Deixa eu te falar, nós não mandamos um relatório para as congregações. Por quê? Porque é contraproducente. Agora você pode saber como gasta esse dinheiro. Imagina mandar para a igreja, fulano deu tanto, fulano deu tanto, fulano deu tanto. Mandamos tanto para tal lugar. Constrange algumas pessoas, não querem dizer quanto estão contribuindo, e abre portas para bandido. Então, onde é que está vindo o dinheiro? Onde é que está indo? Não, a gente não faz isso. Mas, se você quiser saber quanto entra por mês de missões e como é utilizado, você tem toda a liberdade
para vir aqui, para perguntar até por telefone para a gente, que nós respondemos. A SEMAD faz questão de trabalhar com transparência. Agora, o missionário que está no campo, quando ele adoece, ele liga para o Ramos. Ramos, eu estou doente. E Ramos se vira de mandar carro para buscar, de levar para o hospital, de dar remédio. Então, você faz o seguinte, compre a canequinha, contribua com a missão, que essa é uma das maneiras, e é uma maneira gostosa, que todo mundo tem coleção de caneca. Aliás, eu vou levar essas duas para dar para um amigo meu que tem uma coleção, viu uma coleção muito bonita na casa dele. Ó, Moab, vou levar para ti. Essa semana eu fui na casa dele almoçar e nem estava em casa, mas eu vi assim, a mulher dele arrumando uns trecos lá para pendurar as canecas que ele faz coleção. Bem, queridos, esse é o nosso podcast Campos Branco, falando com o pastor Gilmar. Falamos sobre o ministério dele. No segundo bloco, a gente vai falar sobre missões. Então, eu peço para você, não sai daí. O nosso intervalo é pequenininho. A gente vai ali rapidinho e volta. E dá uma olhadinha aí no que passa durante o intervalo. Nosso programa vai ao ar na TV Cidade Esperança, canal 14, toda sexta-feira, das 19 às 20 horas. Na Rádio Cidade Esperança, 106.9, todo sábado, das 19 às 20 horas. Ele é também colocado no YouTube da SEMAD e no YouTube da IAD Church. Então, você pode nos ver, nos assistir em qualquer uma dessas plataformas. A gente vai ali para o comercial, volta já já. Estamos apresentando o podcast Campos Brancos. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o missionário Petrúcio Pessoa. Estou na cidade de Coimbra, Portugal, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Quero te fazer um convite, vem fazer missões conosco. Chegamos em Portugal no ano 2013, um ano após termos feito o curso de missões Imperatriz Maranhão. Fomos enviados pela nossa igreja local e desde esse dia também somos apoiados pela SEMAD, pela igreja de Imperatriz. Nós chegamos aqui, eu e a minha esposa apenas, pois não tínhamos filhos, éramos estéreis. Mas, para a glória de Deus, o Senhor fez um milagre e hoje temos 2 filhos. O Manuel, de 8 anos, e o Pedro, que vai fazer 6. Até hoje, algumas pessoas não compreendem como um casal sem filhos tem 2 filhos. Mas nós sabemos que é a mão de Deus. Começamos a nossa igreja trabalhando com jogadores de futebol, meninos que vinham do Brasil tentar a vida aqui. Mas o trabalho foi ganhando proporções e ampliando. E assim nós também conseguimos alcançar portugueses nesse processo. Também trabalhamos há muito tempo atrás com a comunidade cigana, também um fruto de um trabalho de grupos domésticos ou cultos nas casas. Hoje a nossa igreja tem crescido, já mudou de lugar e também continuamos ainda trabalhando com o culto nas casas, pregando o evangelho a muitas pessoas. A igreja tem um trabalho muito firme que é o culto das casas, o trabalho com crianças, como também o trabalho com mulheres. Após terminar esse breve relato das nossas atividades, eu queria agora agradecer a você, mantenedor, que faz com que esse trabalho funcione. São as vossas orações, as vossas contribuições e o vosso apoio à SEMAD que tem feito com que esse trabalho cresça, desenvolva-se e assim nós que estamos do outro lado do mundo consigamos anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Continue assim, continue contribuindo, orando e apoiando a SEMAD em todas as suas atividades. Muito obrigado, um abraço carinhoso aqui de Coimbra, que Deus os abençoe. Bem-vindos ao Espaço Semear. Somos uma loja e bazar missionário onde cada produto carrega um propósito eterno. O Espaço Semear é mais do que uma loja, é uma iniciativa da Secretaria de Missões da Assembleia de Deus de Imperatriz, SEMAD. É um projeto missionário que transforma suas compras em cuidado. Aqui você encontra roupas novas e seminovas, com preços de bazar, livros edificantes e também produtos personalizados, como canecas, garrafas e camisetas. Toda a renda arrecadada será destinada ao auxílio saúde dos missionários que estão no campo. Venha comprar ou doar aqui no Espaço Semear. Estamos localizados no anexo do Templo Central. Para mais informações, entre em contato com o número aqui embaixo ou na descrição. A paz do Senhor!
Este é o Brasil, um país de contrastes, de belezas e desafios. Aqui, onde a diversidade cultural e social se encontra. Brasil, ainda existe um clamor dos ribeirinhos que vivem imagens esquecidas, aos quilombolas que carregam no peito a força de sua história, dos indígenas, guardiões da nossa terra, aos ciganos, peregrinos em busca de pertencimento, sertanejos que enfrentam a seca com fé, imigrantes que atravessam fronteiras em busca de esperança. Entre os mais ricos e mais pobres, há um silêncio que clama por resposta. Todos precisam da mensagem de Jesus Cristo. E os que não têm religião, eles também clamam, não com palavras, mas com vidas que anseiam por algo maior. Será que estamos ouvindo? Estamos fazendo missões? O chamado de Deus ecoa em cada canto do Brasil. Ribeirinhos, quilombolas, indígenas, ciganos, sertanejos, imigrantes, ricos, pobres, todos precisam ouvir que existe um Salvador. Vamos responder ao chamado de missões. Brasil, ainda existe um clamor por amor, por cuidado, por salvação. Juntos podemos responder. SEMAD, levando Jesus ao Brasil e ao mundo. Voltamos a apresentar podcast Campos Brancos. Estamos de volta com o nosso podcast Campos Brancos, trazendo para você notícias do campo, trazendo para você testemunhos que te fazem dar vontade de fazer missões. Porque o ID de Jesus Cristo, para mim e para você, ele é intransferível. Você não pode mandar outra pessoa. O ID de Jesus foi para mim. Onde quer que você esteja, diga, foi para mim. Não é para Euseni, diga, é para mim. Porque ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Bom, eu não posso ir por todo mundo, mas a SEMAD tem missionários em todo lugar. E queremos mandar mais. Para isso, formamos turma de missões 2 por ano. Porque tem locais que a gente prega Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém está fácil, está em casa. Mas às vezes eu e você não fazemos isso. Tá? Judeia, Samaria está pertinho, mas os confins da terra estão longe. Mas vocês não possam fazer missão, eu não sei pregar o evangelho, sabe? Sim, deixa eu te falar. Sabe aquele teu vizinho que está morrendo sem ouvir a palavra de Deus, mas ele é chato que só, ele toca música que você não gosta, ele grita, a mulher dele briga com ele, com o menino, e você nunca levou um folheto para ele, você nunca falou para ele de Jesus. Ele sabe que você é crente por acaso, mas você mesmo nunca falou para ele. Fala então para ele que Jesus é bom, que Jesus salva. Talvez você mude até a história dessa família. Aquela pessoa que está lá no mercadinho, na feira, que você vai, você compra cheiro verde, você compra tomate, você faz compra no supermercado, todo dia leva um folheto, fala que Jesus chama. Você que é jovem, fala na escola, isso é cumprir o ID. Junta um grupinho de jovens, canta, lê um salmo, faz uma oração. Pode orar só o Pai Nosso, não tem oração mais bonita do que essa. E não tem como errar. E a proporção que você for levando a palavra de Deus, você está cumprindo o ID. Mas lá fora existem milhares de pessoas morrendo sem Deus, sem Pai, sem luz e sem salvação. E você não pode ir lá. Mas você pode orar e pode contribuir. Quando eu digo orar e contribuir, seria contribuir e orar. Porque nós oramos pelas pessoas que nós gostamos. E a gente só mete a mão no bolso e dá dinheiro também para quem a gente gosta, né, pastor João? É muito difícil você orar por missões sem contribuir. Entendi. Porque quando você ama missões, você contribui para que ela
prospere, para que mais pessoas sejam alcançadas. Aí aqui você não pode ir para os confins da terra, se bem que quando esse versículo foi feito, os confins da terra éramos nós, né? Mas agora os confins da terra é lá. Mas nós temos um missionário pronto, preparado para levar a palavra de Deus aos confins da terra. E eles estão lá, estão no campo de batalha. Nós temos missionários que trabalham com a boroquinha arrumada, o passaporte em cima, o dinheiro da passagem. Estourou alguma coisa, eles vêm embora, entendeu? Tudo pronto. Por isso que a gente não diz para você onde é que ele está. Nós não podemos dizer onde está o missionário na igreja perseguida, porque aí a gente está dizendo para eles, pode pegar e matar que está tudo bem. E às vezes a pessoa, não, eu queria dizer na congregação, não, amado, faz isso não. Tem missionário lá atrás da cortina de ferro, tem missionário de igreja perseguida, tem missionário onde não se pode falar do amor de Deus, tá? Mas eles estão lá, de alguma forma, levando a palavra. Você pode contribuir com missões e sair aos confins da terra. Vamos lá, você não sabe como contribuir? Deixa eu dizer, você pega aí o teu telefone e faz um Pix para a SEMAD ou contribui na tua igreja. O Pix da SEMAD é o CNPJ 322-652-36-0001-46. Repetindo devagarzinho, 322-652-36-0001-46. Ou você pega o seu celular agora, aponta para o QR Code que está na tua tela e contribui do mesmo jeito, que dá tudo certo. E aí depois você faz prova de Deus e veja se ele não te dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque esse é o nosso Deus. Tá? E agora a gente está aqui com a presença inusitada do diretor aí da mídia, que é o Ed. O homem é poderoso, sabe? O cara que fez a mídia da igreja ter outra cara, né? A gente agora vê a filmagem de todo o culto. Antigamente era só a cabecinha dos que estavam sentados, mais o que estava pregando. Obrigada, Ed, Deus te abençoe. Modernizou. Pastor Gilmar, voltamos para você. Como é que deu o envolvimento do pastor Gilmar com missões? Como começou esse envolvimento? Hoje você é bem ativo em missão, mas como começou? Oi, irmã Zeni, na verdade o meu envolvimento com missões, ele partiu mesmo de uma entrega pessoal. Foi espontâneo, né? Assim, eu sempre admirei bastante os projetos missionários de Imperatriz e outras regiões, através de treinamentos que eu tive através da Kairos, missões JMM, que são missões mundiais, e sempre fui assinante, né, dos pasquins e dos panfletos que tratavam da matéria. A partir daí, foi desenvolvendo em mim um interesse fixado na leitura de João 3,16, conectada com 1 João 3,16. A gente só sabe o João 3, a gente só sabe João não. A gente se bitola bastante no João 3,16, porque é universal, e ali porque Deus amou o mundo, né? E deu seu Filho amado. Mas quando a gente conecta com 1 João 3,16, ele traz uma reflexão interna para cada um de nós que fomos chamados a fazer algo mais. E 1 João 3,16 é isso, que nisto eu conheci o amor. Qual o amor? O amor de João 3,16, que alguém deu a vida por mim. Se alguém deu a vida por mim, 1 João 3,16 impõe a mim uma obrigação de dar a vida por alguém. Então, a partir dessa reflexão, eu comecei a entender que eu poderia ser um instrumento de ajuda para as vidas que estivessem distanciadas ou mais distanciadas. Mesmo que eu não pudesse ir fisicamente, eu poderia ir de alguma forma, né? Como a gente tem o nosso jargão nas Assembleias de Deus, indo, contribuindo ou orando, né? Então, a minha primeira investida com missões de forma contributiva foram Bíblias, né? Nessa época eu comprei, com um salário que eu ganhei na época, era meu único salário, era pouca coisa na época, e aí eu cheguei a comprar todo esse salário de Bíblias e foi para a Junta de Missões Mundiais, que foram a integração das primeiras Bíblias que foram para Filipinas. Então, parte daí meu envolvimento
com uma obra missionária. Eu sei que o senhor faz muita viagem missionária, não é? É independente, e eu queria saber, em todos os locais que você foi, qual foi o que mais impactou você e por quê? Olha, irmã Zeni, assim, de experiência de missões, o que mais me impactou e foi uma dinâmica que eu adotei, só puxando um gancho quando você falou da juventude, eu fui líder de jovens durante quase 10 anos, né? E dentro dessa perspectiva eu criei o que a gente chamaria de avanços missionários. E nesses avanços missionários para as localidades de interior, eu frequentava nesses avanços muitos campos um pouco não frequentados, que eram as aldeias indígenas. E então, o que mais dessas visitações e avanços missionários, o que mais me impactou foi justamente um trabalho missionário em uma dessas aldeias, que a gente teve ali a experiência de conviver com eles, viver a vida como eles, né? Pintado, ornado, vivendo como se fosse um indígena local, mas também participar da cultura através da comida. Mas eu confesso que eu tive dificuldade para comer a saúva com a farinha de puba. Eu gosto. Não é, mas fritinha. Ela fritinha ali. Moça, é bom demais. É uma comida assim, para eles é uma honraria e servir, ofertar também é uma honraria. Mas eu confesso que eu tive dificuldade. Mas a forma como a adoração deles, uma vez conhecendo o nosso Cristo, também me chamou muita atenção pelo fato de que eles se entregam verdadeiramente para aquele momento, tá? Então, não tem, eu acho interessante os indígenas, eles começam o culto, eles ficam em pé. A noite toda. Ele não tem esse negócio. A gente, quando dá 9 horas, a gente quer ir embora. Eles ficam a noite toda, não tem esse negócio. E vem aquele monte de gente. Parece que eles têm sede. É diferente, né? Diferente. O indígena em si, a forma de eles adorarem e cultuarem essa celebração vai noite adentro, né? Às vezes até o amanhecer do dia. E como você bem frisou, nós temos essa inquietude, né, para sair ali da presença de Deus. Às vezes é o banco que está desconfortável, que a gente acha que é desconfortável, mas se a gente fizer análise de movimentos... Eles ficam em pé? Eles ficam em pé. Se você vai para a África, eles sentam num bambu, que é um único rolinho, né? Você tem ali um banco apenas com uma tira de madeira, amarrada de cipó. E a noite vai em adoração perfeita. A gente quer tudo no conforto, né? Por isso que crente não pode viver no conforto. Se estiver no bambu, ele fica a noite toda. Se está num banco forrado, ar-condicionado, entendeu? Na igreja, ele, não, vou para casa. Na minha casa é melhor. Eu digo que, pegando o jargão popular, Deus é bom o tempo todo tempo Deus é bom, a gente é que não presta. Isso é verdade. Disse, então, o que mais impactou você foi essa convivência, sim, esse avanço com o indígena. Qual foi a maior bênção que o pastor Gilmar recebeu, que ele disse, isso foi porque eu fiz a obra missionária? Olha, assim, eu gosto, irmã Eugenia, sempre de tratar essas questões com o fundamento bíblico, que diz assim, o que a tua mão direita dá, a esquerda não vê. Mas assim, eu tenho hoje muitos frutos de ter sido e estar sendo alguém contribuinte, mantenedor da obra missionária. Eu vou dizer um exemplo bem prático, assim. Eu já fui pregar em várias igrejas e chegando lá só tinha mesmo o pastor, os bancos e a igreja coberta, e eu cheguei a fazer quase praticamente toda a igreja, desde o piso, a cobertura e forro, mas nunca olhei para isso como assim um pedido de troca. Mas tem algo que me marcou, e que inclusive hoje é o apartamento que eu moro. Esse apartamento ele estava muito difícil de ser adquirido, mas a minha esposa ela é daquelas que quando ela ora eu fico com as barbas de molho, porque pode dar certo. É mulher de oração. E ela disse, uma vez nós estávamos passando aqui ali da Avenida da Beira Rio, que fica a Congregação Jerusalém. Ela disse, eu vou morar aqui. Eu disse, tudo bem, pode orar, sem problema. Ela disse,
como é que está a obra missionária? Eu disse, não, pode faltar tudo, mas na obra missionária eu não quebro o meu compromisso que eu tenho com Deus. Isso é, eu tenho as minhas particularidades e tenho as minhas ofertas tradicionais, mas eu tenho aquelas que são especiais, que eu continuo fazendo e sempre faço de bom grado. E aí deixa que surgiu a oportunidade para comprar esse apartamento, e eu falei para ela, olha, eu só compro se Deus me der um sinal, quando eu chegar lá. Ela disse, pois tá bom, eu já orei, se for de Deus vai dar certo. O dono da construtora pediu para a gente ir, e quando eu cheguei lá, o sinal estava na porta, no apartamento 502, 502, o 5 e o 2 é o número 7, o número 7 representa o número da plenitude, e na porta estava escrito assim, tem cuidado de ti e da sã doutrina. É esse. Aí ela olhou e disse, é esse. Eu disse, se você disse que é esse, então será esse. E aí fiz a aquisição desse apartamento, eu tinha 4 anos para pagar. Quando foi no segundo ano, o meu irmão me ligou e disse assim, soube que você comprou um apartamento? Eu disse, eu comprei, mas eu estou aí com algumas dificuldades, estou pagando. Ele disse, pois eu vou te dar 50%. Meu Deus, tem um irmão desse para mim não? Você já pensou? Estou precisando adotar um irmão assim. Nessa caminhada eu tinha algumas questões jurídicas muito enroladas para poder resolver. Irmã Eugenie, elas saíram todas no 3º ano. Eu quitei esse apartamento, hoje nós moramos nele, e a única coisa que eu posso dizer é assim, a mão do Senhor fez isso. Por isso eu reforço, qualquer pessoa que deseja sucesso na sua vida ministerial, na sua vida secular, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nunca rejeite um convite para ser um mantenedor da obra missionária. Porque o Evangelho é muito simples e a interpretação bíblica ela é muito simples. E o texto que eu deixo para você de forma simplória, mas com uma eficácia de poder sem igual, para todas as áreas da sua vida, é esse. Lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Pastor Gilmar, eu digo que o senhor é um homem de sucesso, graças a Deus, você já deu tudo para Deus, e isso é muito bom, que as pessoas às vezes, elas não reconhecem que tudo que tem e que são, vem de Deus, mas você faz isso e eu fico feliz. E eu queria que você falasse agora, porque você também é uma das pessoas que pode falar para os ricos. A gente está fazendo o quê? A SEMAD esse ano, ela está falando com os muito pobres, os muito ricos, são temas da SEMAD esse ano, quilombolas, indígenas, ciganos, nordestinos, aquele nordestino mesmo, entendeu? Nós estamos trabalhando vários temas, por isso o Brasil ainda existe um clamor, e esse clamor está dentro do país. E nós, às vezes, para os muito pobres, a gente passa e deixa para lá. A gente fala com as pessoas mais ou menos. Os muito ricos, a gente acha que eles não precisam de salvação. Por quê? Já está de boa aqui na terra, ele nem vai me receber para falar do Evangelho. Então já desfrutou bem aqui na terra, pode ir para o inferno de boa, não tem problema. Mas o senhor pode falar para esse povo, porque o linguajar que você usa consegue alcançá-los. Sim. E eu gostaria que você falasse para esse que está agora ouvindo. Talvez ele está ouvindo no rádio do carro. A gente tem muita pessoa que ouve a gente pelo rádio. Talvez, por acaso, ele ligou a TV e está vendo. Eu estava buscando lá no computador alguma coisa e chegou no YouTube da SEMAD ou no YouTube da Assembleia de Deus e está vendo o nosso programa. E aí eu não queria perder a oportunidade de falar para eles. E agora eu peço para o senhor falar para eles, que se eu for falar ainda vão entender. Então, mais uma vez, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero já manifestar minha gratidão por essa honraria de poder estar aqui nesse podcast com a irmã Eugenie e na base missionária SEMAD, que faz um trabalho excepcional e que alcança além fronteiras. Direcionando especialmente para você que, independente de uma classe social, mas especificamente naqueles que estão mais assoberbados de trabalho ou voltados para as grandezas de conquistas já alcançadas
nessa esfera ou nesse vernáculo terreno, eu chamo a sua atenção para um princípio basilar que serve para todos. Eu tive um pastor e ele era um mentor e ele sempre dizia para mim: Pastor Gilmar, quando você chegar numa posição de conhecimento um pouco mais elevado, se lembre sempre de uma coisa. Se lembre sempre de entregar a comida, tanto para a ovelha quanto para a girafa. E se no meio dessa entrega, lembre-se de colocar esse conhecimento numa altura que cada um possa alcançar. E hoje o nosso objetivo é poder alcançar você, que ligou o seu rádio, a sua televisão, o seu celular e através do YouTube está acompanhando esse momento. Qual é a minha indicação para você? Reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. No seu tempo, na sua forma, na sua maneira, na sua concepção de entrega ou de fala ou de perspectiva em conhecer Deus, ponha-se numa posição de necessitado, de carente, porque eu atendo muitas pessoas de diversos níveis sociais, até mesmo pessoas do judiciário com bastante dificuldades e às vezes me ligam para um conselho. E o conselho que eu digo é sempre esse: nunca despreze as pequenas coisas, reconheça Deus em todos os teus caminhos, lembre-se que só há um Senhor suficientemente capaz de suplantar as mazelas terrenas, as vicissitudes da vida, os abrolhos, as consequências, tudo isso pode ser resolvido nas mãos daquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou do que nós pedimos. Jesus Cristo, o Mestre excelente, único e suficiente. Jesus Cristo de Nazaré, porque foi Ele que apregoou dessa forma: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E assim eu vos digo, em todas as classes, especialmente a você de uma classe mais abastarda, tudo passa e tudo se encerra. E no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão escreveu da seguinte forma: haverá um dia em que para o lugar que nós iremos será fim de planos, fim de ideais, fim de qualquer sucesso. Por isso, enquanto vida, conhecimento, e enquanto conhecimento, aproxime-se daquele que é a sabedoria eterna, Cristo Jesus, porque Ele quem disse: chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Então essa é a minha palavra, deixando a você o Evangelho de Mateus, capítulo 6, altura do versos 9, todos vocês conhecem, que é a oração do Pai Nosso. E nesta oração eu chamo a atenção de cada um para entender que você é filho. Por isso, o próprio início da oração é: Pai Nosso que estais no céu. Reconhecendo que nós temos uma paternidade celeste e que todas as vezes que invocamos o seu nome, olhamos para cima. É assim que Ele quer nos ver, olhando para cima. Por isso, olhe para cima, porque do alto é que vem o teu, o meu e o nosso socorro. E deixo o Salmo 91 para que você, a partir de agora, lembre-se: ainda que habite numa casa grandiosa, afortunada, abastarda, mas se lhe faltar a paz você só encontra no esconderijo do Altíssimo. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza a um momento de comunhão, de reflexão e de pensamento, que Deus é suficientemente capaz para preencher lacunas, brechas, renovar, restabelecer, reestruturar, trazer-te de situações contrárias, difíceis e até abomináveis, mas te vestir de vestes novas, suplantar qualquer os problemas e fazer você ser verdadeiramente o filho que Ele sempre quis que você fosse. Por isso Ele diz: não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. E aonde quer que você esteja, você é um instrumento de Deus. Talvez, irmã Euseni, tenha muitas pessoas com vocação, com sentimento, com intelectualidade e com dons posicionadas nos lugares errados. Por isso eu sempre digo: naquilo que você aprendeu, naquilo que você é, utilize essa ferramenta como instrumento de Deus para salvar.
seja advogado, aonde quer que esteja, pronuncie-se como um advogado, manejando a palavra da verdade de forma que não tenha que se envergonhar. É um contador? Maneje a palavra da verdade no seu ambiente, no seu habitar, lembrando que Deus é supremo e Deus é salvador. Está na área médica, Deus te colocou lá, porque num determinado momento faltará habilidade, inteligência, raciocínio e lógica, mas invocando o Supremo, Ele te dará paz, equilíbrio, sensatez e você fará tudo aquilo que será feito para uma vida ser alcançada pelo Mestre, porque Ele garantiu para todos nós, dizendo assim: ninguém vos tomará da minha mão. E você empresário, você comerciante, você autônomo, você que está numa classe privilegiada, elevada, porque Deus assim o te fez, e a Bíblia diz que nós nada temos se do céu não nos for dado. É hora de voltar ao caminho, reconhecer as pequenas coisas, entender que Deus aplanou os seus caminhos, te deu essas virtudes e você precisa fazer algo especial para o reino de Deus, porque dele é o reino, é o poder, é a glória para todos sempre. Amém. Fica com Deus. Deus te abençoe. Pastor Gilmar, você há muito tempo é envolvido com missões, é contribuinte, é um missionário ativo, né? Tem missão no sangue. Só a última agora, tá? Vamos já encerrar. Algum arrependimento por fazer isso? Não. Faria tudo de novo com mais entrega, com mais inteligência, com mais habilidade, me gastaria mais e me deixaria gastar mais. Ao mundo missionário, se dissesse novamente para mim, você tem alguma forma de manutenir a obra ou de contribuir com as obras, eu entraria no saco da oferta. É isso aí, a gente está conversando com o pastor Gilmar, conversamos com ele, homem de sucesso, mas que atribui esse sucesso a Deus. E eu queria que você fizesse isso. Talvez você está numa pindaíba, contribui com a missão. Se você estivesse abastado, contribui com a missão. Se tiver mais ou menos, contribui com a missão. Porque o dinheiro que você contribui, ele faz com que pessoas sejam alcançadas. Com dinheiro, sim, com dinheiro. Porque o missionário no campo, ele precisa comer, ele precisa vestir. Ele não pode ser um miserável no campo, ele tem que ser um homem de Deus e Deus tem toda a riqueza. Aí a gente manda o missionário, ele tem que cavar a vala para poder sobreviver? Não, ele tem que sobreviver e o trabalho dele lá é levar a palavra de Deus. Então, contribua com missões. O nosso CNPJ é 322-65236-0001-46, repetindo, 322-652-36-0001-46. Ou você pega o seu telefone, aponta para o QR Code que está aparecendo agora na tua tela e contribui. Faça a sua contribuição e pode deixar o resto com Deus, tá? Ele não deve nada a ninguém. Pastor Gilmar, eu queria ficar mais tempo aqui com o senhor, que é super top, mas o nosso tempo assim, se vai rapidinho, é só 1 hora. É verdade. E agora você tem a oportunidade de fazer as suas considerações finais. Bom, a todos vocês que compõem a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus Imperatriz, SEMAD, missionário Euseni, que é uma pessoa honradíssima, de coração nobre e que nos oportunizou estar aqui, e eu só tenho a expressar minha gratidão. O nosso pastor-presidente, pastor Raul Cavalcante, toda a equipe que ali nos bastidores organiza todo esse aparato tecnológico para que a gente possa chegar até vocês. Desejo a cada um uma quarta-feira muito abençoada, com paz e bem, e que Cristo Jesus seja o centro de nossa base familiar. E aí eu deixo, reforçando a fala de missionário Euseni, acerca de contribuições, eu deixo para você, nas minhas considerações finais, Jó 34:11, que diz que Deus recompensará a cada um segundo as forças das suas mãos. Por isso,
Fique com Deus, ótima semana e a paz do Senhor Jesus Cristo com todos. Nossa gratidão. Aí encerramos mais um podcast Campos Brancos. Estaremos de volta na próxima semana. Você pode ver o podcast na TV, canal 14, que é a TV Cidade Esperança, toda sexta-feira, das 19 às 20 horas. Você pode ouvir na Rádio Cidade Esperança 106.9 e você pode ver também no YouTube da SEMAD e no YouTube IAD Church. Esses dias a gente está remodelando o YouTube que alguém hackeou, entendeu? Hackearam os nossos... então eu fico feliz que alguém, quando alguém hackeia, é porque tá bom. Tá bom, alguém tá... Mas a gente está fazendo de novo, você pode acompanhar. Aí eu falei rádio, a Rádio Cidade Esperança, que é uma rádio segundo o coração de Deus, há 24 anos no ar, anunciando Jesus. E aí você pode ligar no melhor programa de meio-dia, que é Voz da Assembleia de Deus, apresentação eu, Zeni. Então, tem música sacra, tem história da igreja, tem uma mensagem sempre ministrada pelo pastor Raul Cavalcante, e as músicas lá é aquela do tempo da moda do lenço. Você ouve, chora, sente a presença de Deus, é muito top, tá? E muito obrigada pela sua audiência, a gente se encontra logo mais. Deus abençoe a sua vida. Acabamos de apresentar podcast Campos Brancos. Participe e seja você também o mantenedor desta grande obra. SEMAD, somos todos nós.